Então, essa semana a gente vai falar de modelagem, né? Antes de eu compartilhar a tela, vou fazer uma explicação geral assim, para vocês. Em relação à modelagem, o que é modelagem, né? Vamos fazer uma analogia. Vamos supor que vocês vão construir uma casa. Então, vocês trabalharam lá um tempo e juntaram dinheiro e vão construir uma casa. Então, vocês compram um terreno e tal. Como que vocês fariam a construção dessa casa? Vocês chegariam lá, olha o terreno e tal, chamam um pedreiro, dois ajudantes, e mandam eles começarem a subir os tijolos, as paredes e tal, e à medida que eles forem fazendo, você vai alterando o que você quer e direcionando o trabalho deles. Isso seria o mais correto? O que vocês acham? Exato, você tem que, no mínimo, chamar um engenheiro. Mesmo assim, mesmo chamando um engenheiro, o engenheiro ele vai ter que seguir um plano, né? O engenheiro também não vai chegar lá e, da cabeça dele, começar a subir parede na sua casa, né? Tem que ter um plano, você tem que seguir algum roteiro, né? Então, na construção de uma casa, que roteiro que é esse? Né? Você vai ter uma planta baixa, né? As plantas da casa, como que vai estar a parte hidráulica, a parte elétrica, você tem os esquemáticos dessas coisas, em geral preparado aí por um arquiteto ou por um engenheiro, alguma coisa assim. E aí você tem esse plano. Isso nada mais é do que os modelos da sua casa. Esses planos não são a sua casa, certo? Mas eles são uma representação do que a sua casa vai vir a ser. E você precisa desses modelos com antecedência para poder fazer modificações e ajustes e tal antes de começar a subir as paredes da sua casa, né? Porque uma vez que você subiu a parede, se você mudar alguma coisa, tem custo envolvido, né? Tem mão de obra, tem material que vai ser desperdiçado se você tiver que mudar alguma coisa. Então, a ideia é que a hora que você for para a execução mesmo, começar a subir parede, o planejamento da sua casa já tenha sido visto e revisto e aprovado por você, né? Você já pensou tudo que poderia dar errado ali, ou que você não iria gostar e tal, antes de começar a subir, né? Antes de assentar o primeiro tijolo. No software, é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que as pessoas não enxergam muito bem isso por conta das diferenças entre uma coisa física e uma coisa mais abstrata, assim, né? Que é o software. Isso a gente já viu lá na primeira aula, né? Essas diferenças de uma coisa que é física e uma coisa que é abstrata, né? Mas, mesmo assim, algum tipo de modelo você tem que criar, né? E antigamente, né, assim, existia uma visão de que o software precisava ser realmente mais modelado, assim, antes de começar a escrever a primeira linha de código, você criasse modelos e verificasse esses modelos, testasse esses modelos antes de começar a escrever o código. E aí existem modelos para várias facetas ali do software, né? Da mesma forma que para casa também. Então você tem um modelo que vai dizer onde que vão estar as paredes, como que vai estar a divisão das coisas. Existe modelo que vai dizer como que vai estar a parte elétrica, existe modelo que diz como que vai estar a parte hidráulica, né? Então, dependendo da visão que você quer ter do que vai ser construído, você vai criar e consultar modelos diferentes. Apesar de que a casa é a mesma, certo? É a mesma casa, os modelos estão relacionados entre eles, certo? Então, se você vai ter um modelo hidráulico da sua casa, ele tem que ser feito em cima da sua planta. Não tem como você criar um modelo hidráulico que esteja desvinculado da planta baixa da casa, né? Senão você vai ter cano passando fora das paredes, não faz sentido nenhum, né? Então você tem que ter acoplado ao modelo da planta da casa os outros modelos, né? Tanto a parte elétrica quanto a parte hidráulica e estrutural da casa, tudo vai estar tão relacionados. Da mesma forma no software. Então, como existem várias visões do que tem que ser construído no software, existem vários modelos, mas eles também estão relacionados entre si. Tá? Então, é basicamente isso que é essa questão da modelagem do software. Mas por que eu falei que essa aula é meio estranha? Porque com o tempo, as pessoas foram diminuindo um pouco essa necessidade de
ou essa vontade, né? Nem necessidade, a vontade de ficar criando um monte de modelos. Principalmente com a introdução das metodologias ágeis. Então, a questão da modelagem foi perdendo um pouco dessa importância, e as empresas foram meio que deixando de fazer tanta modelagem, ou colocar tanta ênfase nessa modelagem. Eu diria que hoje em dia isso está assim bem, foi deixado para um mínimo aí de modelagem. É feito alguma modelagem, mas é um mínimo. As metodologias ágeis foram tirando isso. Então, o que hoje em dia eu acredito que ainda seja feito, né? Você tem um planejamento mais alto nível do software. Então, vamos dizer assim, o planejamento da arquitetura de alto nível do software. Então, os componentes principais e como que eles vão estar relacionados e tal. Você tem isso, tá? E, planejado com antecedência e tal. Depois, você tem talvez uma ou outra parte assim, mais crítica em termos de algoritmo, né, de funcionalidade mesmo, modelada também. E a questão de interação, assim, de requisitos de funcionalidade do software, como que vai ser a interação do usuário com aqueles requisitos, também eu diria que nas partes mais críticas e tal. Então, não é feito um negócio assim tão elaborado em termos de modelagem, tá? Mas ainda é um ponto importante, não se deve sair programando as coisas sem ter um mínimo de modelagem para saber o que está sendo construído. Essa necessidade ela varia um pouco dependendo do tamanho do projeto. A tendência é que para projetos maiores seja exigido um pouco mais de modelagem, um pouco mais de planejamento dessas coisas. Para sistemas menores, um pouco menos. Tá? E também do tamanho da equipe, varia com o tamanho da equipe, se eu tenho mais de uma equipe trabalhando no mesmo projeto. Então, quando há necessidade de comunicação entre muitos membros de equipe ou entre equipes separadas, mais necessidade de modelagem vai haver, tá? Então, vocês vão enfrentar isso aí na carreira de vocês com ênfases diferentes, dependendo do tipo de empresa e do tipo de projeto que vocês vão estar envolvidos, tá? Vai ser diferente o contato que vocês vão ter com esse tipo de coisa. Para o nosso interesse aqui, o que basicamente a gente vai utilizar para essa questão de modelagem é a UML, certo? Vocês já veem o ML em outra disciplina. Eu vou passar para vocês aqui hoje um resumo meio rápido de um diagrama, porque a gente vai aplicar na atividade de hoje, tá? Mas eu vou passar meio rápido só para a gente ter uma base comum aí sobre a qual trabalhar, certo? A gente usa o ML, que fala um pouco da OML. Depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Isso aqui não é tão relevante agora. Um histórico de onde veio o ML e tal. Aí a ideia de que por que modelar, né? Esse exemplo, né, de construir a casa, você não vai sair construindo e tal, é o mesmo problema que a gente vê no software. Um dos problemas que a modelagem ajuda a resolver é minimizar a necessidade de mudanças depois que o software começa a ser construído, né? Da mesma forma que para construir uma casa não é interessante que eu tenha mudanças depois que eu comecei a subir as paredes, no software também não é interessante que eu tenha mudanças estruturais, assim, depois que eu comecei a codificar. Aí vem lá, né, de onde vêm as mudanças, existe muita necessidade de mudança. Essa necessidade de modelagem, ela é combatida um pouco nas metodologias ágeis, porque eles falam, não tem jeito, o cliente vai mudar coisas, então não adianta ficar gastando muito tempo, esforço, criando modelos de tudo, porque depois ele vai mudar e aí você não vai ficar lá mudando os modelos e tal. Então é importante que o código seja bem escrito e que suporte essas mudanças diretamente no código, e eu não vou ficar programando nada a mais assim, que depois pode mudar. Então, a visão das metodologias ágeis é um pouco diferente, mas ainda assim defende-se a criação de modelos, pelo menos arquiteturais, né, de modelos de alto nível da arquitetura do sistema. A modelagem é uma abstração do sistema, né, não tem todos os detalhes,
de implementação, então uma visão mais de alto nível, mais abstrata do sistema, e permite aí vários tipos de visões, né? Então, uma visão que a gente vai utilizar hoje é a que a gente chama de visão externa, ou seja, como que o sistema é percebido pelos usuários do sistema. Então, para isso a gente usa o diagrama de casos de uso da OML, e a gente faz esse modelo que seria a visão externa, que é um contexto do sistema. O que é o sistema, o que o sistema tem em termos de funcionalidade para atender quais usuários daquele sistema que a gente chama de atores. Tem modelos de interação, que modela a interação entre o sistema e seu ambiente, né, e os componentes do sistema e tal. Modelo estrutural, que modela como que o sistema está organizado dentro dele, a estrutura dele para processar os dados do sistema e tal. E o modelo comportamental, como que ele vai reagir a eventos externos e internos do próprio sistema, né? Então, como que ele se comporta. Então, todas essas perspectivas, elas podem ser criadas e existem diagramas diferentes da OML para permitir que você modele segundo essas perspectivas. Então, aqui fala quais seriam os diagramas utilizados e tal. Diagrama de atividades pode ser utilizado. Diagrama de atividades, ele pode mostrar, né, como que um algoritmo está funcionando e tal, ele é mais detalhado para mostrar esse tipo de coisa. Diagrama de caso de uso que a gente vai usar hoje, é mais essa visão externa. Diagrama de sequência mostra a interação entre os atores do sistema, para mostrar como que a estrutura do meu sistema suporta as interações previstas no diagrama de caso de uso. Então, o diagrama de sequência, ele meio que ilustra como que aqueles cenários de utilização que estão nos casos de uso vão ser implementados pela estrutura do meu sistema através de troca de mensagens de partes dessa estrutura. Como que uma classe vai conversar com a outra, né? Um objeto daquela classe vai conversar com o outro e tal. Diagrama de classes, né, que mostra a estrutura do sistema. E o diagrama de estados, que mostra como o sistema reage à ocorrência de eventos. Então, existem algumas situações, em alguns sistemas, onde a reação que o sistema tem a um determinado evento depende de em que estado aquele sistema se encontra, a um estado interno dele. Então, o diagrama de estados ele ajuda bastante a modelar esse tipo de situação, né? Um exemplo seria, sei lá, pensa numa máquina de Xerox, né? Se eu chego lá na máquina de Xerox e ela está no estado inicial dela, assim, eu coloco uma folha para xerocar e aperto aquele botãozinho verde para fazer uma cópia. Ela faz uma cópia do papel que tiver na mesa dela ali, né? Gera uma cópia. Agora, se eu for lá e apertar o número de cópias, apertar para cima, mais, de uma vai para, sei lá, 4 cópias, quando eu apertar o mesmo botãozinho verde, ao invés de tirar uma cópia do papel que está lá na mesa, ele vai tirar 4 cópias. Mas foi o mesmo evento, eu apertei o mesmo botãozinho verde. Só que a reação, né, o resultado de como o sistema tratou aquele evento foi diferente. Ao invés de gerar uma única cópia, ele gerou 4. Por quê? Porque o estado interno da máquina estava diferente. Antes de apertar o botãozinho verde, eu tinha apertado um outro botão lá que alterou o estado interno. Então, a máquina Xerox reagiu de uma maneira diferente. E existem vários sistemas que têm essa característica de fornecer uma resposta diferente dependendo do estado interno no qual ele se encontra. E a gente modela isso. Na OML tem um diagrama específico para modelar esse tipo de coisa, que é chamado diagrama de estados. Aqui é um diagrama de estado, tá? De máquina de estado aí, ó. Então, ele representa estados e transições de estados quando acontece alguma coisa. Então, está no estado aguardando, aí ele vai para a potência alta aqui, quando eu vou redefinir a potência, ele vai mudando de estados aí até ele terminar, nesse botãozinho, nessa bolinha mais escura aqui, com um círculo por fora. Então, agora, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso, ele é um diagrama simples, e ele é feito para você documentar as principais funcionalidades do sistema sob o ponto de vista dos usuários daquele sistema. Eu uso um livro de OML, eu tirei esse material de um livro de OML chamou OML2, uma abordagem prática, do Gillian Guedes.
Eu gosto bastante desse livro, ele é relativamente didático, assim, e não é muito extenso, e mostra todos os diagramas e tal, bem legal. E eu peguei de lá esse material, tá? Então, o diagrama, ele é simples, fácil de entender, então o cliente consegue olhar aquilo e entender o que você está falando, mas ele tem uma parte gráfica, que é o que é mais conhecido, né? O diagrama de caso de uso, essa parte gráfica é mais conhecida, mas por trás dessa parte gráfica tem uma parte textual, que seria a documentação de cada um dos casos de uso. E essa parte da documentação, ela é tão importante quanto a parte gráfica. E é nessa parte da documentação que eu vou descrever o que a gente chama de cenários de utilização. Então, a descrição dos cenários de utilização descreve os passos que ocorrem quando o ator interage com aquele caso de uso. O que o ator faz e o que o sistema faz em resposta, né, a partir daquele caso de uso. Então, é uma conversa entre o ator e o sistema para que aquele caso de uso aconteça. Então, isso tem que ser explicitado, documentado nessa documentação dos casos de uso, porque isso vai ser usado depois tanto para criar o diagrama de classes, para fazer o diagrama de sequência, se for necessário, e para validar se a implementação está realmente de acordo com o que tinha sido planejado de interação. Ele é bastante útil. Basicamente, sem isso, o diagrama de caso de uso fica meio inútil. Ele serve para vários propósitos, né? Um deles é conseguir alinhar com o cliente se aquilo realmente é a necessidade que ele tem, se o sistema é aquilo mesmo, e já é um primeiro passo aí de modelagem do sistema. Ele mostra as funções do sistema sobre o ponto de vista do usuário, tá? E não tem ainda o objetivo de dizer como que aquelas funções vão estar implementadas, tá? Então, ele é só para realmente documentar as funcionalidades e a interação dos atores com o sistema ao utilizar aquelas funcionalidades. Tá? E ele identifica também os tipos de usuário que vão existir e tal, né? Mostrando os atores. Tá? Então, os atores representam os papéis desempenhados pelos usuários do sistema, né? O que eles vão, quais são as responsabilidades deles ali. O ator pode ser também um hardware externo, um outro sistema externo. Basicamente, qualquer coisa que seja externa ao sistema que eu estou desenvolvendo, ele pode ser representado como sendo um ator. Graficamente, ele é representado por esses bonequinhos magrinhos aí. Tá? Então, ó, que é um gerente, um cliente, um funcionário, mas também pode ser um sensor, medidor de radiação, um outro software, agente de software externo, um sistema integrado externo. Tá? Todos vão ser representados assim como atores, como bonequinhos. Bom, além dos atores, eu tenho os próprios casos de uso. Os casos de uso são serviços, tarefas ou funcionalidades que podem ser utilizados de alguma maneira pelos atores que interagem com o sistema e expressam um comportamento pretendido para as funções do sistema. E aí a documentação dos casos de uso. Então, os casos de uso são documentados para fornecer instruções de como será o seu funcionamento, quais atividades deverão ser executadas, qual evento forçará a sua execução, quais atores poderão utilizá-los e quais suas possíveis restrições. Na OML não tem uma forma padronizada de como essa documentação aparece, então essa aqui é a proposta aí pelo autor do livro que eu uso. Então, basicamente, seria um template em Excel, né? Onde eu mostro aqui o nome do caso de uso que está sendo documentado. Então, nesse caso aqui é o abrir conta. O ator principal desse caso de uso, que é o cliente. Atores secundários são os funcionários. Uma descrição resumida do que é aquele caso de uso. Pré e pós-condições. Então, o que tem que ser verdade antes desse caso de uso poder ser executado e o que vai ser verdade depois que ele for executado. E aí vem a parte principal que eu diria aqui, que é o fluxo principal de execução desse caso de uso. Então, esse aqui é dividido em duas colunas. O que o ator faz, as ações do ator, e o que o sistema responde em contrapartida. Então, o ator solicita a abertura de conta. Aí, o que o sistema faz? Consulta o cliente por CPF ou CNPJ. Então, ao solicitar aqui a abertura de conta, já fica implícito que o ator vai fornecer o CPF ou o CNPJ para que o sistema consulte.
O ator fornece uma senha e o sistema abre a conta. O ator fornece o valor que vai ser depositado, o sistema registra o depósito e faz o cadastro lá de solicitação de emissão do cartão da conta. Então, isso aqui encerra esse fluxo principal de utilização do sistema. Aí eu coloco restrições ou validações necessárias, né? Tá? Então, para abrir uma conta corrente é preciso ser maior de idade, o valor mínimo de depósito é R$ 5, o cliente precisa fornecer algum comprovante de residência. Então, algumas coisas aqui que eu documento que vão ser importantes na hora que esse caso de uso estiver sendo implementado para o sistema fazer aquilo. Além do fluxo principal, eu posso ter fluxos alternativos e fluxos de exceção. Então, nesse caso aqui, eu tenho um fluxo alternativo, que é uma manutenção do cadastro do cliente, que é para o caso do cliente estar com os seus dados desatualizados e precisar fazer o cadastro direito dos dados dele. Então, eu vou executar um outro caso de uso, que é uma manutenção de cadastro. E fluxo de exceção, que é no caso do cliente ser menor de idade, então ele sai desse fluxo principal e vai para um fluxo de exceção, que comunica o cliente que não é possível abrir conta para ele, tem uma idade mínima, e recusa o pedido. Então, isso que fecha aí o que seria a documentação do caso de uso. No diagrama de casos de uso, eu tenho também um outro componente importante, que são as associações entre os casos de uso. Elas representam interações ou relacionamentos entre os atores que fazem parte do diagrama e os atores e os casos de uso, ou entre os casos de uso. Tá? Então, qualquer ligação entre um ator e um caso de uso, entre os casos de uso ou entre os atores, são associações e elas têm vários tipos. São representados por uma linha e tal. Então, aqui mostra um tipo de associação que é entre um ator e um caso de uso. Então, o ator cliente, ele utiliza o caso de uso abrir conta. Um tipo específico de associação é a de generalização e especialização. Tá? Então, é uma forma específica de associação. Costuma se definir um caso de uso geral, com as características compartilhadas, então relacioná-los com os casos de uso específicos. Tá? Então, seria esse caso aqui. Eu tenho um caso de uso geral, que é o abrir conta. E aí eu tenho dois casos de uso que seriam derivados, né? Seriam especializados desse geral, que é o abrir conta especial e o abrir conta poupança. Tá? E existe essa marcação dessa associação, que é específica, desenhada desse jeito, com um triângulo aberto, que é como se fosse uma setinha, né? Indo do mais específico para o mais geral. Mesma coisa que tem quando você faz um diagrama de classes. Isso também vale para os atores. Outro tipo específico de associação é a de inclusão. Então, ela costuma ser utilizada quando existe um cenário, situação, rotina comum a mais de um caso de uso. A documentação dessa rotina é colocada em um caso de uso separado para que os outros casos de uso utilizem esse serviço. E ela indica uma obrigatoriedade, ou seja, a execução do primeiro caso de uso obriga a execução do outro. Tá? Então, esse que é o ponto importante da inclusão. Tá? Então, como funciona aqui no exemplo? Eu tenho um cliente, ele tem uma associação com realizar depósito e ele tem uma associação com realizar saque. Ou seja, o cliente pode realizar um depósito ou pode realizar um saque. Se ele estiver realizando um saque, um depósito, desculpa, em algum momento ele vai ter que, para ele concluir o caso de uso realizar depósito, em algum momento vai ter que ser registrada a movimentação desse depósito. Tá? Então, vai entrar dinheiro na conta. Existe uma movimentação e essa movimentação tem que ser registrada em algum lugar. Tá? Então, isso aqui é indicado por um include. Ó. Então, ao fazer o realizar depósito, em algum momento eu vou incluir o registrar movimento. A mesma coisa para o saque. Eu estou fazendo o saque, em algum momento eu preciso registrar o movimento. Então, é obrigatório. Para eu conseguir terminar de fazer o saque, eu preciso, em algum momento, registrar o movimento. E ele é colocado separado por uma questão de facilidade aí, né? Assim, para não ter que repetir tudo que acontece no registrar movimento, tanto em um caso de uso como no outro. Tá? Senão eu teria que colocar na documentação o que acontece para cada um deles. Então eu vejo que tem uma parte aqui que é muito parecida ou idêntica. Então eu tiro fora isso, coloco num caso de uso separado e digo que os outros dois incluem aquele. Aí eu preciso criar a documentação só uma vez, não preciso ficar repetindo aquilo em outros lugares, certo? Também que esse é o objetivo. Um outro exemplo aqui, no caso, eu tenho um caso de uso que ele é usado diretamente pelo cliente, então isso aqui seria uma livraria virtual. O cliente pode fazer um login no sistema
pode adicionar um livro ao carrinho, pode visualizar o carrinho e pode concluir o pedido. Aí observa que quando eu estiver concluindo o pedido, eu obrigatoriamente tenho que visualizar o carrinho. Eu posso simplesmente visualizar o carrinho direto, sem estar concluindo o pedido. Mas se eu for para concluir o pedido, obrigatoriamente eu vou ter que visualizar o carrinho. Então, isso que está sendo modelado aqui. Tá? Então, o include indica uma obrigatoriedade e a direção da setinha é do caso de uso principal para o que é incluído. Tá? Então, eu estou concluindo o pedido e aí eu incluo aquele em algum momento, incluo visualizar carrinho em algum momento. Então, isso é importante. A direção da setinha é importante e essa indicação de que é um include. Qual que seria o outro tipo de associação? É o de extensão. O extensão ele já é um pouco diferente. Ele indica uma utilização de um outro caso de uso, mas que ela é opcional. Pode ser que eu precise, pode ser que eu não precise. Né? Então, a extensão ela é assim, ele é marcado com um extends, e aí o caso de uso principal, que é o realizar login, pode ser que ele precise chamar o autorregistrar, pode ser que não. E a setinha é na direção do estendido para o principal. É o contrário, a setinha, como se eu estivesse puxando para mim. Tá? Então, eu estou fazendo realizar login e eu já sou registrado no sistema. Então, eu já tenho meu login, tudo bonitinho. Então, eu faço login sem precisar autorregistrar. Agora, é a primeira vez que eu estou fazendo login. Então você tem que se autorregistrar. Aí sim eu puxo aquele caso de uso de autorregistro. Tá? Então essa é a extensão. E ela é opcional. Vai ter situações onde eu vou precisar, vai ter situações onde eu não vou precisar. Tá? O include não. O include é obrigatório. Tá? Se eu tiver aparecendo um include lá, ele sempre vai acontecer para eu conseguir terminar de executar esse caso de uso. No extensão não. Pode ser que eu consiga terminar o realizar login sem nunca precisar chamar o autorregistrar. Outro exemplo aqui, ó, eu vou encerrar a conta. Então, existem duas opções. Se eu tiver dinheiro na conta, para encerrar, eu preciso realizar um saque. Se eu estiver devendo na conta, ela estiver negativa, eu faço um depósito. Tá? Então, ou seja, se eu for fazer um saque ou fazer um depósito, vai depender da situação que eu tiver, de saldo da conta. Tá? Então, são opcionais. Pode chamar um, pode chamar outro. Bom, eu posso marcar na extensão o que é, o que está sendo usado aqui para decidir se eu vou precisar daquilo ou não. Então, tem umas marcações aí que a gente pode colocar. Então, aqui também, se o saldo for positivo, eu chamo um. Então, esse bilhetinho que está aqui é para fazer isso. Tá. Na documentação, como é que fica, né? Então, na documentação, quando eu tenho alguma coisa que vai acontecer, a extensão é colocada nos fluxos alternativos. Tá? Então, ó, fluxo alternativo 1, saldo positivo, fluxo alternativo 2, saldo negativo. Isso vai ser chamado dependendo de como tiver o saldo. Tá? Então, as extensões aparecem como fluxos alternativos lá. Bom, fronteira do sistema. Isso aqui, dependendo do aplicativo que vocês forem usar para desenhar os casos de uso, vai estar disponível para vocês, mas é interessante colocar esse retângulo aqui, ó, dividindo os atores que são externos, né, ao sistema, e o que é dentro do sistema, o que é considerado interno ao sistema, né? Então, isso que é chamado de fronteira, esse retângulo que aparece aqui. Bom, alguns estereótipos são usados, que é para marcar, para indicar o tipo daquele caso de uso. Né? Então, aqui eu estou marcando que é um processo, saber conta é um processo. Estereótipos é isso. Em termos de diagrama de caso de uso é isso. Falou então, gente, até semana que vem. Mas aí vocês sentiram falta dos erros de gravação, né? Pegar o compilado de todos os erros de gravação e fazer um vídeo só. Não dá, é muito xingamento. Tudo que eu erro, eu xingo. Aí não dá, vai ser um compilado só de xingamento. Aí o YouTube me bane do negócio.